a espada jamais se apartará da sua casa. E aí segue: seus filhos vão se levantar, vão ter relações sexuais a céu aberto com as suas concubinas. Os filhos vão cometer incesto. São tudo semente plantada, colheita logo após. A gente olha no caso que o apóstolo contou aqui de Sansão. Sansão tinha que fazer só uma coisa: não contar o segredo. Ele foi e contou, mas ele só contou um segredinho. Só um segredinho. Por causa disso, lhe prenderam, torturaram, furaram seus olhos, colocaram ele como escravo. Mas foi só um segredinho. Deus se levantou contra ele, irmãos. Deus se levantou contra Sansão? Não. Sansão colheu o que ele tinha plantado. Não planta. Ou se plantar, planta coisa boa. Nós, na condição de cristãos, temos que sempre plantar coisas boas, porque a nossa colheita vai ser maravilhosa. Estive pensando nisso, quantas coisas erradas eu fiz, decisões que eu tomei ao longo da minha vida, para aprender uma coisa, só uma coisinha que eu aprendi, que faz toda a diferença. Você é dependente de Deus. Você depende de Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. O pastor deixou uma toalhinha de rosa. Já tinha rosa lá. Eu vi que ele começou a rir. Nós somos dependentes de Deus. Então, pelo amor de Deus, irmãos, em tudo que você for fazer, ore, pergunte a Deus. Ah, mas ele não está me respondendo e eu vou tomar minha decisão. Não faça isso. Ore mais. Ore até ele responder. Mas não tome uma decisão de caso pensado por você. Faça o que o apóstolo ensinou aqui essa noite. Nós dependemos de Deus para tudo, tá, irmãos? Eu tenho visto isso na minha vida. Às vezes eu estou lá resolvendo um problema no meu trabalho, já contei isso aqui, e não dá certo. Você vê que eu oro. Quando eu saio de casa, eu oro. Aí eu estou lá batendo a cabeça, aí vem aquele, parece um fio assim. Eu paro o que eu estou fazendo, foi você. Estou precisando da sua ajuda aqui, não está indo. Sempre. Logo em seguida, eu consigo resolver o problema. Então o Pai está esperando você. Pedir o seu conselho para que ele possa te ajudar. Amém? Irmãos, eu vou utilizar aqui o texto baseado em 1 Reis 2, 1 e 2. O título da mensagem é Seja Homem, uma mensagem de maturidade e responsabilidade. Peço só por um instante que os irmãos fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Reis 2, 1, versículo 1 e 2. Amém? E aproximando-se o tempo em que Davi havia de morrer,
deu a ele as seguintes ordens a Salomão, seu filho: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois ser homem. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, por mim e pelos meus irmãos aqui, que nessa noite não seja eu que fale, mas que o Senhor transmita, Senhor, a mensagem que o Senhor deseja transmitir a todos nós, inclusive a mim. Que o Senhor seja em nós instrumento transformador de dentro para fora, para que a gente possa alcançar a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Nos ajuda nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fica conosco, Pai, como os discípulos a caminho de Emmaus pediram. Fica conosco, Pai, porque nós precisamos. Nos orienta, nos dá sabedoria e inteligência, para que possamos, Senhor, estar atentos à tua voz e aos teus sinais. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Na época desse texto, Israel estava passando por um momento um dos momentos mais solenes de Israel, porque o rei Davi tinha enfrentado, depois de 40 anos de ministério, ele enfrentou mentira, enfrentou traição, enfrentou pecado que ele cometeu. Mas, como está escrito, ele é um homem segundo o coração de Deus. E no momento que as suas forças esgotam, ele pega o seu filho e começa a aconselhá-lo. É um cenário de transição em que encontramos na passagem de 1 Reis 2, versículo 1 e 2. Este não é apenas um conselho paternal comum, mas as últimas palavras de um rei experiente para o seu sucessor. Davi havia enfrentado gigantes, guerras, traições, pecados, vitórias. Agora transmite a Salomão não apenas o trono, mas a essência do que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Engraçado que Davi fez o que fez, mas ele é mencionado sempre como um homem segundo o coração de Deus. Então eu quero dizer para alguém aqui essa noite que está se sentindo culpado, que você é filho. Amém. E aí você tem que se aproximar daquele homem que é segundo o coração de Deus, mesmo com os erros, mesmo com as falhas. Eu quero dizer para vocês, a palavra esforça-te, do hebraico shazak, significa ser forte, corajoso, firme. Não se refere apenas à força física, mas à fortaleza interior e à determinação moral. Ser homem, do hebraico hayá, leish, literalmente torna-se homem, torna-te homem. A palavra ish não se refere simplesmente ao gênero masculino, mas à maturidade, responsabilidade e caráter desenvolvido. Infelizmente, nós vivemos uma época de crise de identidade masculina. Tenho que dizer isso para vocês. Hoje nós temos muitos homens frouxos, homens que
se apoiam das mulheres, homens que não têm referência masculina, homens que não têm capacidade de decidir. A mulher está ali do lado dele, esperando ele decidir, ele não decide. Eu vi na internet esses dias um palhaço ia passando a mulher com a bolsa, a mochila nas costas e o filho no colo e o marido do lado. Aí o palhaço para a esposa e fala assim: tá com ele? Aí ele tira a mochila, põe nas costas do marido, pega o bebê e põe na mão do marido. Quantas vezes, irmãos, a gente não olha para a nossa esposa, a gente não tem a capacidade de ver que ela, sem te falar nada, na sua inabilidade e insensibilidade de perceber que ela está precisando de ajuda, você faz de conta que está tudo bem, e a mulher está se matando. O casamento é uma bênção. Eu, por exemplo, eu aprendi a ser mais homem com a minha mulher. Na divisão das tarefas, na hora que você precisa ajudar, ela não tem que pedir, você tem que se tocar, você tem que ser homem. A mulher espera de você liderança. Você quer ver um caso típico? Por que, eu quero lançar essa pergunta para vocês, por que Eva estava sozinha na árvore lá? Diz que a árvore era bonita, diz que era desejável, e ela estava lá sozinha. Porque a serpente fala com quem? Com quem que a serpente fala? Mulher. E Adão estava onde? Onde nós estamos, que não estamos percebendo o que está se passando dentro da nossa casa, com a nossa esposa. O que ela está falando, com quem ela está conversando. Tem sempre alguém fazendo o papel da serpente. E a serpente conversa com calma e vai contaminando o coração e a mente, até a pessoa fazer o que o apóstolo disse aqui, até a pessoa tomar a decisão. Afinal de contas, a mulher tomou a decisão de comer do fruto, não foi? Qual a falta de liderança? Ela pega e fala para o Adão para ele comer, ele vai e come também. Cadê a liderança de Adão? Escuta, você não viu o que Deus falou para nós? Cadê a liderança? Como nós estamos no papel de líderes. Líder que eu estou falando na nossa casa não é o cara que manda, mas é aquele que orienta. E segundo a Bíblia hebraica, no hebraico, ajudadora é opositora, porque ela ajuda quando você estiver certo, mas ela vai se opor quando você estiver fazendo besteira. Temos que estar vigilantes para isso, que sempre tem. A primeira pessoa que pregou o Evangelho para mim, ele pregou muito bem. Esse sujeito sabe uma coisa, não, que a Bíblia está falando isso, Jesus está voltando. Nossa, que fala bem. Encontrei ele 10 anos depois. Uma sombra. Peguei a igreja, falei, de vez em quando eu vou. Falei, mas
Aí eu perguntei para outra, eu tive coragem de perguntar para ele, né? Eu perguntei para outra pessoa que era amigo nosso, o que aconteceu com ele? Que ele era fervoroso na fé, hoje ele está meio assim, ele se entregou a fazer missões, pregando o Evangelho, e descobriu que a sua esposa o estava traindo. Aí ele perguntou, onde é que estava Deus que não viu isso? Opa, você é homem, o seu papel, se você estiver na igreja aqui, todo mundo falando em línguas, dando glória a Deus, a sua mensagem é uma bênção. Se tiver algum problema na sua casa, fala com o pastor, eu preciso resolver um problema na minha família. Você não pode deixar a família se perder. Você tem que ser o quê? Homem. Seja homem. Estou falando com o Carlos aqui uma coisa chata, hein, Carlos? O preço do quilo do homem hoje está altíssimo. Porque não tem decisão. Porque não quer saber de nada. O sujeito não quer saber trabalhar. Se não está na aba da mãe, do pai, está na aba da mulher. Não gosta de trabalhar. O sujeito desse precisa o quê? Ser homem. Abraçar a responsabilidade, falando, não, vou para cima. Se entra no serviço, seja coerente com o serviço. Eu tenho um exemplo meu aqui na igreja, o André. O André, eu indiquei ele para trabalhar temporário numa empresa, pois a gerente financeira da empresa chegou para mim e falou assim, ó, o André é o que chega primeiro, nunca se atrasa. Quantas vezes eu não apresentei alguém para trabalhar numa empresa e falei assim, nossa, o cara só dá problema. Nossa, a pessoa que faz para mim é horrível. Você que indicou. A pessoa entra no trabalho, mas não é homem. Responsabilidade, liderança. Nós vamos falar sobre isso. Muitos homens crescem fisicamente, mas permanecem imaturos emocionalmente e espiritualmente. A sociedade moderna oferece modelos distorcidos de masculinidade, desde o machismo tóxico até a passividade irresponsável. Tem os maridos que querem ser o bad boy, né? A mulher tem que fazer o que eu mando. Não, amigo. A mulher está andar do lado do homem. Você tem que ser companheiro. Eu chorei várias vezes quando eu fui com a minha esposa. Ela estava fazendo quimioterapia. Então a mulher fica sensível, passa mal de madrugada. A minha mulher passava mal de madrugada e não me falava nada. Às vezes eu acordava às 2h30 da manhã, ela estava gemendo no canto sozinha. É dor, é mal-estar, é tanta coisa que acontece. Mas você tem que estar mal. O que você está sentindo? Eu estou sentindo dor nas costas. Deita aí, pegava um massageador, massageava as costas, fazia chá, levava do lado de madrugada. Você estava do lado dela, orava. Ela não estava conseguindo dormir depois da notícia do câncer. Ela falou, não estou conseguindo dormir. Eu falei, você vai dormir. Eu coloquei a mão nela. Eu falei assim, Senhor, nós estamos aqui, estamos precisando de ti, Senhor. Minha esposa precisa descansar, precisa tirar isso da cabeça. Mas não estou contando isso para vocês para falar que eu sou um bonzão, não, tá? Porque a honra disso tudo é Deus. Toda a glória seja dada a Ele. Mas não passou meia hora e minha mulher estava assim. Eu fiquei 2 horas orando por ela. Aquele dia em diante ela dormiu todos os
E hoje aqui eu posso falar, eu vou falar, vocês vão entender, tem umas crianças aqui. Às vezes o homem olha para a mulher só como um pedaço de carne. Ah, hoje eu vou te pegar, hoje eu vou fazer. Você tem que olhar para ela como sua companheira. Muitas vezes ela está precisando de um abraço dele. E a gente chega da rua, e a mulher às vezes quer contar alguma coisa, você fala assim, ó, parece que o inimigo é ela, o problema aconteceu com você na rua, e você quer descarregar na mulher, em casa. Por quê? Porque nós não somos homens. Separa as coisas, irmão. Separa as coisas. O que aconteceu lá fora, você não tem que descarregar na sua esposa. Palavra pura essa, né? É para mim também, né? O chamado de Davi a Salomão ecoa através dos séculos. Seja homem. Não é um grito de superioridade, mas um convite à maturidade, responsabilidade e caráter piedoso. Nós vamos falar sobre os 3 pilares da masculinidade bíblica. Seja homem em sua relação com Deus. A verdadeira masculinidade começa com uma relação íntima e obediente com o Criador. Davi continua seu conselho em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. É Davi falando para o filho dele, futuro dele. Para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Eu estava contando para vocês, não terminei a história. Sabe por que eu chorava quando eu ia levar minha mulher para fazer quimioterapia? Várias vezes. Eu e minha esposa, a gente encontrava mulheres, e o testemunho delas era o seguinte: quando meu marido descobriu que eu tinha câncer, ele me abandonou, porque o sujeito não é homem. Quer dizer que enquanto estava tudo bem, meu amor, minha gata, minha maravilha, quando descobre que está com câncer, você sai fora. É assim? Chorei vendo os testemunhos. Meu marido me abandonou. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 filhas. Meu marido foi embora. Não suportou. Como assim? Característica do homem de Deus: submissão e autoridade divina. Reconhece que a verdadeira força vem de Deus, sempre. Irmão, está agoniado, está angustiado, está endividado, ore a Deus, porque a resposta sempre vem. Se não vem uma inspiração divina, vem através de um profeta, vem através de uma pessoa, a saída sempre vai existir. Não tome decisões por conta própria. Vida de oração, como Davi, que buscava Deus em todas as circunstâncias. Ore. Conhecimento das Escrituras, para tomar decisões sábias, baseadas na palavra, aplicação e prática. O homem moderno precisa estabelecer prioridades espirituais, tempo diário com Deus, estudo bíblico, participação ativa na igreja e busca constante de santificação. Você tem que estar sempre presente, não só a hora que precisa, e quando precisar, peça orientação a Deus. Ore, como o apóstolo disse aqui. Seja homem em sua liderança familiar. Masculinidade bíblica
se manifesta claramente na liderança amorosa e sacrificial da família. Paulo nos ensina em Efésios 5:25, que diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O fato de você ser homem e amar sua esposa não diminui a sua masculinidade. Ame a sua esposa. Quando você tiver algum problema, tiver com dúvida, converse com a sua esposa. Orem juntos. Eu aprendi isso no curso de casais. Orem juntos. E minha mulher é ligada no 220, né? Então ela acordava 3 horas da manhã, eu estava morrendo de sono, não horário. A cama falando assim, não, você está com sono, dorme mais um pouco. Tem que orar. E orar junto é uma situação assim, é uma, como que eu diria? É diferente. Principalmente quando você ora em voz alta junto com a sua esposa, você começa a perceber quais são as preocupações dela. E ela começa a perceber quais são as suas preocupações. Aí chega um dado momento da oração, isso já aconteceu isso, pastor. Vocês começam a orar no mesmo propósito. Vamos orar por isso. E aí a sua oração ganha força. Mas isso só acontece se você for homem. Homem de Deus. Seja homem em sua integridade pessoal. A integridade é a base de toda a liderança autêntica. Davi, apesar de seus erros, era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, por sua transparência e arrependimento genuíno. Provérbios 27 declara: o justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Ou seja, não alcança só você a sua decisão, alcança os seus filhos também. Quais são as características do homem íntegro? Isso aqui é de doer, mas é muito bom também. Coerência. Suas palavras e ações têm que ser alinhados. Se fala uma coisa e faz outra, isso não é coisa de homem. Conheci um pastor cearense que ele fala assim, ó, que o que o sujeito fala sentado, ele tem que sustentar em pé. É assim, cara. Seu Leão é cearense? Faz sentido. Seu Leão já ouviu isso, Leão? Que o sujeito, quando fala uma coisa sentada, ele tem que sustentar em pé. É assim, Léo? Ô pastor, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí depois não faz. Você está dizendo uma coisa, está fazendo outra. É claro que existem situações e situações. Se tiver alguém doente em casa, pastor, avisa ele. Pastor, não vai dar. Problema lá. Você está com alguma dificuldade? Conversa com o pastor. Com a sua esposa, não, eu vou te levar para jantar fora. Aí ela se arruma, fica prontinha, não te fala nada. Você chegou, nossa, mas você está tão linda hoje. Mas eu estou tão cansado, vou tomar um banho e vou dormir. Seja homem, leva a mulher, rapaz. Você falou que ia levar. A mulher está esperando. Quando você, isso aqui eu tenho que falar para vocês, procedimento é sempre procedimento, né? Culto de homens, a gente tem que falar essas coisas. Quando você tiver a fim de curtir os momentos íntimos com a sua esposa,
casados finalmente. Bate aquele papo, aquele beijinho no pé do ouvido, sabe? Uma massagem nos pés. Conversa com calma. Prepara o caminho. Agora o cara sai já arrancando a roupa. Gente, isso não é coisa de homem. Homem tem que ter discernimento. Homem tem que ter paciência. Tem que entender que mulher é igual fogão a lenha. Você coloca a lenha, bota o álcool, bota o fogo, aí pega, aí você tem paciência, vai devagarinho, vai soprando, vai abanando, vai tratando com calma, tocando nos pontos certos, e aí ela vai ganhando aquela. Mas também, amigo, vou falar uma coisa para você, amigos e irmãos. Depois que o fogão a lenha pega fogo, haja lenha, viu? Para queimar. Então, depois que você botou fogo no fogão a lenha, esteja preparado, viu? Não seja aquele que bota fogo no fogão, deixa ele pegando fogo lá, depois ele não tem carne. Tem que ser coerente. Seja homem. Responsabilidade, assume consequências dos seus atos. Eu tive muitos problemas com a minha esposa, sabe por quê? Problema de comunicação. Nós vamos sair hoje? Vamos. Só que aí eu tive que entregar um trabalho. O meu trabalho exige passar carro. E às vezes você precisa, o André deve saber disso. Às vezes você vai num cliente, é só um pontinho daqui e ali, ó. Serviço de quanto, André? Meia hora? Passo o dia todo lá e não passo o carro. O cliente quer que você resolva. Aí vai passando a hora, aí você chega em casa tarde, depois do horário, né? Você fala assim, ó, você liga, avisa, fala, tem problema aqui, no momento que eu estava te chamando. Você não tem palavra, não? Você falou que era tal hora. Não, mas que deu problema? Ele falou, não. Deu problema seu. Hoje isso não acontece mais, porque eu estou maduro, minha mulher está madura. Mas isso acontece no casamento. Você tem que ter paciência. Tem que ser o quê? Homem. Humildade, reconhece seus erros e busca crescimento. Errou, irmão? Qualquer um. Você é o mesmo erro. Eu no trânsito eu sou assim. Eu sou muito chato porque eu quero que as pessoas sejam como eu sou. Está escrito pare no chão para parar. Tive várias brigas com meu filho, aprendendo a dirigir. Está escrito pare no chão. Não, mas eu estou vendo que não está vindo ninguém. É para parar. Para parar. Está escrito que é para parar. Para. Tem uma placa lá, pare, para. Escuta, tem uma circunferência. Você está passando, você entrou na circunferência, como fala, pastor? A preferência. A preferência é sua. Aí, aqui acontece muito isso aqui embaixo. Você entrou na rotatória e você vai entrar
Eu subi aqui para minha casa, a casa do Carlos. Não é mais nada, hein, Carlos? Minha casa aqui. Aí você faz a rotatória, aí o sujeito que vem lá tem uma linha. Chama linha de retenção. É para você parar. Tem uma placa lá, pare. Você está dentro da rotatória, você vira e sobe. Não, o cara mete o carro em cima. Está errado. Eu deixei de xingar, mas eu falo assim, está escrito pare. Eu sempre falo. Da mesma forma, quando eu erro, porque às vezes eu estou distraído, aconteceu isso. Esses dias, eu estava de moto com a minha mulher, estava batendo papo com ela e tal, e um carro parou para os pedestres passarem e eu quase que eu passei direto. Eu freiei, ficou todo mundo olhando para mim, eu falei, me perdoa, eu estava distraído, eu estou errado. Tem que ser humilde, reconhecer que você está errado. Porque existe uma multidão de pessoas nos observando. Você sabe daquela história do cobrador? O pastor passou na roleta, né, naquele tempo que tinha cobrador e que ele devolveu o troco. E o cobrador devolveu, o pastor deu R$5 e o cobrador devolveu o troco para 50. Ele chegou lá na frente e contou. Opa, para hoje Deus proveu. Aí ele pensou bem e falou, não está certo, eles foram lá na noite. Ele falou, eu contei o dinheiro lá, eu vi que você deu um troco a mais. Ele falou, não dei não, pastor. É que o senhor pregou uma mensagem na sua igreja e eu estava lá, eu queria ver se o senhor ia. Eu pensei, irmãos, coisa feia. Eu era diácono da igreja e eu estava indo para a casa da minha mãe. Pense num sujeito duro, sem dinheiro. Pagava as contas, sobrava R$5. Eu fui para a casa da minha mãe, aí eu olhei embaixo do carro da frente, assim, tinha uma carteirinha assim, ó, desse tamanho, carteira de mulher. Aquela que tem duas bolinhas, sabe, que você cruza assim, ela fecha. Aí eu parei, peguei a carteira, abri, tinha R$185 e umas moedas, uma chave do portão e uma receita. Eu era diácono da igreja, cheguei na casa do meu pai falou assim, quem perdeu isso aí? Falei, pai, mas eu vou descobrir quem foi. Fui no hospital regional, onde era a receita, na Guiar, onde era a receita. Cheguei para a recepcionista, falei assim, eu queria saber o telefone dessa pessoa, o endereço. Eu achei uma carteira, estava com dinheiro dentro. Falei, não posso dar informação nenhuma, é confidencial. Falei, agora pronto, né? Aí eu chamei a polícia, tinha um policial lá, expliquei a história para ele, eu achei essa carteira, tinha uma receita dentro, eu estou querendo devolver o dinheiro, mas a moça disse que é confidencial, eu nunca vou achar a pessoa. Aí o policial foi lá comigo, escuta, como que resolve o problema dele? Já que você não pode dar uma informação, pega o telefone dele, liga para a pessoa e dá o telefone dele. Aí a menina pegou. Aí eu deixei o dinheiro na casa da minha mãe. Falei, mãe, vai ter uma pessoa aí. Foi lá, a mulher tinha perdido dinheiro no aluguel, mais umas 4 pessoas, com medo. Aí tocaram a campainha e falou assim, o Eduardo disse que achou uma carteira. Ela falou, aqui, só um minutinho, pegou lá. Pode contar aí. Ela contou, falou, não, está tudo aqui. Agradece ele, eu vim duvidando, achei que era golpe, achei que a gente ia ser assaltado. Aí a minha mãe falou assim, não, meu filho é da igreja. Qual a responsabilidade?
você carrega uma mensagem. Então, quando você, principalmente os jovens, cadê o Eric? Os jovens carregam uma mensagem, então você tem que ser a mesma pessoa que você é na igreja, você tem que ser na escola, você tem que ser na rua. Com aquela menininha, se o sujeito é adolescente, mas é da igreja, com aquela menininha que você está afim, você tem que ser homem e saber que você carrega uma mensagem. Porque tem uma grande multidão de olho em nós. Apontando para você e falando assim: oh, você não é crente? O mesmo crente que você tem que ser na igreja, você tem que ser na escola, você tem que ser no serviço, você tem que ser onde você for, na padaria, em qualquer lugar. Isso é papel de crente de homem. Tem que ser homem. A outra vez, já estou finalizando aqui, pastor. A outra vez, eu estava saindo com a minha mulher, a gente estava indo para Itapevi. A gente passou um momento muito difícil. E aí, quando eu vou pegar a Anhanguera assim, eu passo um carro e ouço um barulho. E a gente passou em cima, eu fui. Estacionei e fui olhar uma bolsa. Peguei a bolsa, trouxe dentro do carro, aí minha mulher abriu, tinha dinheiro, tinha cartão, tinha cheque, tinha celular, tinha um monte de coisa. Aí minha mulher pegou, abriu o celular quebrou. Minha mulher pegou, abriu o celular e ligou para o último número. Aí a mulher lá do outro lado falou assim: oi filha. Aí minha mulher falou assim: olha, não é só filha não. A bolsa dela caiu na estrada, a gente achou e a gente quer devolver. Aí a gente deu o endereço da igreja, pastor. Falou: domingo nós vamos estar na igreja, assim, assado, vocês podem ir lá buscar a bolsa. Também. 2 carros para buscar uma bolsa. Cheio de gente. Aí eu estava no culto, aí mandaram me chamar. Tem uma pessoa que está te procurando aí. Já era presbítero nessa época. Aí eu saí, aí ela falou que era a moça da bolsa, né? Eu fui lá, peguei a bolsa, e peguei para ela e falei: ó, se tiver faltando alguma coisa aí, não foi nós, foi a gente que pegou. Pode ser que tenha caído na estrada, porque a sua bolsa caiu na estrada, a gente achou. Eu não fiquei olhando se tinha alguma coisa caída lá, então se tiver faltando alguma coisa ali, a gente não pegou nada. Ela abriu a bolsa, olhou tudo. Não está faltando nada. Ela pegou um dinheiro e falou assim: toma para você. Eu falei: eu não quero, vai ficar com o seu dinheiro. Eu te chamei aqui para pegar dinheiro. Ela falou assim: você pode colocar esse dinheiro na salva, que chama, né? Você pode colocar o dinheiro na sala? Eu falei: nossa. Mas antes dela sair, eu falei assim: ó, existe um Deus que te ama muito, porque isso poderia ter caído na mão de outra pessoa, porque eu carrego uma mensagem. E ela me abraçou e o olho dela encheu de água, e ela falou assim para mim: moço, eu sou tesoureira do Bradesco. Ela pegou de dentro da bolsa assim: aqui está a chave do cofre do Bradesco. Você imagina o que poderia ter acontecido se alguém que pega e vai vasculhar a vida da pessoa? Quem pode dizer sim ou não se essa situação, essas 2 situações não aconteceram comigo, se isso não foi um teste comigo?
testar o calibre, o seu calibre de homem, o seu calibre de cristão. Eu trabalho em casas, irmãos. Fui trabalhar numa casa uma vez que tinha Rolex, tinha Cartier, tinha Patek Philippe, tinha dólar, tinha ouro, tudo na cabeceira. Assim. Eu comecei a trabalhar lá, só que o pessoal estava fazendo uma pintura assim no quarto. Eu chamei a empregada e falei: ó, pelo amor de Deus, tira essas coisas daqui. A empregada não gostou, não. Aí chamou a dona da casa. Falei: não, sou indicado como uma pessoa de confiança. Então o que a pessoa fala para mim? Eu sou indicado como uma pessoa de confiança. Eu falei: sim, mas eu não conheço aquelas pessoas ali. E só quem está entrando aqui sou eu. Se um dali pega alguma coisa daqui, a senhora vai falar que quem pegou. Ele olhou para mim assim: o senhor pensa nessas coisas? Do cara que eu penso. É o meu nome. Ela foi lá e guardou tudo. E uma vez, uma pessoa me acusou de ter roubado. Trabalhava para a Yakult. Mexia só com telefonia nessa época. E eu fui fazer um trabalho lá na Yakult. Só que eu tenho uma praxe. Chegava na portaria, pedia para avisar o gerente geral do lugar. Eu estou chegando, mexendo. Aí sumiu o telefone do departamento e uma pessoa lá me acusou. Falou: eu acho que foi aquele rapaz que mexe com o telefone e levou embora. O gerente geral, eu fiquei sabendo, não me contou isso não, tá? Foi uma secretária que me contou. O gerente geral falou assim: você está falando de quem? Do Eduardo? Falou: é. Ele, olha só, irmãos, ele começou a andar nos departamentos e achou o telefone. O telefone levou lá no sujeito e falou assim: o telefone que subiu foi esse? Mas, assim, então, esse telefone estava lá no departamento tal, a pessoa pegou e não te avisou. Então não acuse as pessoas, sem provas. O que vocês acham que foi isso? Deus me guardando. Eu não sabia. Eu só estava acusando lá, nem estou sabendo. E eu levava o telefone embora, levava. Toda vez que tinha telefone para fazer reparo, fazia uma lista de telefones, de aparelhos, modelo, número, tudo. Colocava dentro de uma caixa, levava lá. E quando voltava, eu fazia a diferença com quem me entregou. Mas nunca levei telefone sem avisar. Porque eu carrego uma mensagem. Perseverança, não desiste diante das dificuldades. Quando o cristão desiste, está perto ali, ó, e desiste. Porque não é homem. Porque não consulta Deus. Seja o mesmo homem em casa, no trabalho da igreja. Mantenha a sua palavra, seja pontual. Trate todos com respeito e busque excelência em tudo que fizer. O legado de um homem. As palavras de Davi a Salomão não eram apenas instruções para um rei, mas princípios eternos para todo homem que deseja viver segundo a proposta divina. Seja homem, é um chamado que transcende as gerações culturais. O verdadeiro homem não é medido pela força física, mas pelo caráter. Não é definido pelo que possui, mas por quem ele é. Não é reconhecido pelo poder que exerce, mas pelo amor que demonstra. Não é lembrado pelo que conquistou, mas pelo legado que deixou. Foi isso que Davi deixou, um legado. Que tipo de homem você está sendo? Que legado você está construindo? Suas palavras finais serão de orgulho pelo homem que se tornou,
ou de arrependimento pelas oportunidades perdidas. O chamado de Deus para você é o mesmo que fez a Salomão há 3.000 anos. Esforça-te e ser homem. Não é um homem segundo os padrões do mundo, mas um homem segundo o coração de Deus. Que o Senhor nos ajude a responder a esse chamado com coragem, sabedoria e fidelidade. Amém, irmãos? Amém. A palavra é dura, eu sei. Eu sei porque ela bateu nas minhas costas primeiro. Mas a gente, quando sai por aquelas portas ali, tem que lembrar que você carrega uma mensagem. Você tem que lembrar que você é um homem. E você tem que ser um homem segundo o coração de Deus. Então, toma cuidado com a sua postura, com os teus comentários. Lembra que aquilo que você planta, você colhe. Seja audacioso quando for necessário. Seja audacioso dentro do ônibus, quando tem uma pessoa, tem uma mulher grávida, você está sentado. Você é um homem segundo o coração de Deus. Seu papel é levantar e dar um lugar para ela. Se você vê alguma injustiça, você tem que apontar. Não fazer de conta que não é com você e falar, estou nem aí, eu estou falando de brigar. Aconteceu um episódio muito interessante comigo na Avenida Paulista, mas aí eu queria brigar mesmo. Eu vou falar para vocês por quê. O sujeito chegou com uma madeira, morador de rua, chegou e bateu no vidro, não quebrou, mas bateu no vidro, mas tinha 3 moças dentro do carro. Estava eu e minha mulher dentro do carro. E o farol fechado, ele bateu uma, bateu 2. Aí eu saí do carro e falei para ele, se tu é homem, bate aqui no meu. E saí do carro. Uma coisa que ele não era é homem. Correu. O carro cheio de mulher, você vai bater? Tem atitude. Você vê um homem agredindo uma mulher na rua, não vá bater nele, mas não deixe ele bater nela. Você intrometido, falou assim, foi o que aconteceu comigo quando eu era Uber. Tem um casal atrás, ele discutindo, e eu vi que ele começou a bater nela, sabe? Eu falei, meu camarada, é o seguinte, como ele era meio dos manos, eu vou lançar real em você. Dentro do meu carro, homem não bate em mulher. Se quiser bater nela, você tem que descer aqui agora. Mano, fica tranquilo, é que é só uma discussãozinha de casal. Você pode discutir à vontade, agora bater nela, você não vai não. Tem que ter atitude, irmão. Você está vendo que está errado? Não estou falando, sei lá, pula para cima aí que eu vou te dar uns tapas agora. Não, não é isso. Mas você tem que ser decisivo. Para com isso, hein? Eu vou te dizer uma coisa: se tiver na autoridade do Espírito, o cara vai desmontar. Não, pastor? O cara vai desmontar. Você vê alguém maltratando morador de rua, você vê, não fala nada, senão, não? Vamos lá. Além de você ser homem, você carrega uma mensagem. Fica de pé na sua oração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Deus e meu Pai. Pai, que a sua palavra, Pai, seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós possamos, Senhor,
dar testemunho. Que as pessoas possam fazer comentários a nosso respeito, dando testemunho nosso, testemunho bom, produtivo, e que sirvam de frutos, que nós sejamos coerentes com as nossas palavras e atitudes, que não sejamos anjos dentro da igreja e demônios no trabalho, na escola. Que nós possamos dar testemunho do amor de Cristo, da coerência, que sejamos homens segundo o coração de Deus. Aleluia. E toda vez, Senhor, que formos tomar atitudes, nos socorra, Pai. Nos dê direção, para que não façamos nada da nossa cabeça. Porque geralmente, quando fazemos da nossa cabeça, fazemos errado.